Entre as páginas das Escrituras, existem lugares que marcaram de forma profunda a história da fé. Cada um deles carrega não apenas lembranças de acontecimentos marcantes, mas também sinais visíveis do cuidado de Deus e de como Ele conduz a história. Hoje, ainda é possível visitar muitos desses cenários, testemunhando o contraste entre o passado bíblico e a realidade atual. O Monte Sinai, por exemplo, ocupa um lugar especial na memória dos que creem. Foi ali, em meio a trovões, fumaça e a manifestação da glória divina, que Moisés recebeu as tábuas da lei. Esse momento não foi apenas uma entrega de mandamentos, mas um marco que moldou o relacionamento entre Deus e seu povo. Atualmente, a região é conhecida pelo deserto imenso, com cadeias de montanhas áridas e um silêncio que parece guardar ecos daquele encontro sobrenatural. Peregrinos do mundo todo ainda sobem suas encostas, contemplando a paisagem e relembrando a aliança estabelecida ali. Seguindo para o norte de Israel, encontramos Cafarnaum, cidade onde Jesus realizou inúmeros milagres e ensinou verdades que ecoam até hoje. Foi nesse cenário à beira do mar da Galileia que ele curou enfermos, libertou oprimidos e chamou discípulos. No presente, as ruínas revelam sinagogas antigas, casas de pedra e ruas estreitas, preservando parte da estrutura original. Mesmo em ruínas, o lugar exala a atmosfera de um tempo em que cada esquina testemunhava a presença do Mestre. Outra cidade de grande relevância é Nazaré, onde Jesus cresceu. Na época bíblica, era um pequeno vilarejo pouco conhecido, mas foi ali que a promessa se desenvolveu em silêncio até o início do ministério público do Messias. Hoje, Nazaré é uma cidade movimentada, com mercados, igrejas e construções modernas que se misturam a locais históricos. Entre eles, destaca-se a Basílica da Anunciação, construída no local tradicionalmente identificado como a Casa de Maria. Já o Monte Moriá nos leva a um dos episódios mais impactantes do Antigo Testamento, o teste de fé de Abraão, quando Deus pediu que oferecesse Isaque. No mesmo monte, séculos depois, Salomão ergueu o Templo de Jerusalém, centro espiritual de Israel. Atualmente, o local abriga a Esplanada das Mesquitas e é considerado sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, tornando-se um ponto de grande importância religiosa e política. No coração da Judéia está Belém, pequena cidade que ganhou destaque eterno por ser o lugar onde Jesus nasceu. Na época, era uma vila simples, cercada por colinas e campos onde pastores guardavam seus rebanhos. O episódio do nascimento, com a manjedoura e a visita dos magos, transformou Belém em um dos pontos mais emblemáticos da fé cristã. Hoje, ela mantém parte de sua atmosfera antiga, mas também se apresenta como uma cidade moderna, com ruas movimentadas e mercados vibrantes. O ponto central é a Basílica da Natividade, que preserva em seu interior uma gruta tradicionalmente reconhecida como o local exato do nascimento de Cristo. Poucos quilômetros dali, no sopé do Monte das Oliveiras, encontra-se o Jardim do Getsêmani. Foi nesse espaço cercado por oliveiras centenárias que Jesus viveu momentos de intensa angústia antes de sua prisão. Ali, ele orou com fervor, suando gotas de sangue, enquanto os discípulos, vencidos pelo sono, não percebiam a profundidade daquela hora. Atualmente, o jardim é mantido com cuidado e ainda abriga árvores com centenas de anos, além da Igreja de Todas as Nações, construída ao lado do local tradicional da oração. O silêncio e a serenidade do ambiente fazem qualquer visitante refletir sobre a entrega e o sacrifício do Mestre. Seguindo adiante, chegamos a Jerusalém Antiga, cidade que é um verdadeiro mosaico de história, fé e cultura. Suas muralhas, reconstruídas ao longo dos séculos, cercam becos estreitos, mercados cheios de aromas e sons, e locais sagrados para as três grandes religiões monoteístas. No período bíblico, Jerusalém foi palco de eventos decisivos, desde a unção de reis até a crucificação
e ressurreição de Jesus. Hoje, ela mantém esse papel central, atraindo milhões de peregrinos e turistas que percorrem a Via Dolorosa, visitam o Muro Ocidental e exploram cada canto dessa cidade, que, apesar de tantas transformações, continua sendo o coração espiritual de Israel. Outro local de relevância bíblica e histórica é o Jardim do Getsêmani, situado ao pé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Esse espaço sagrado é conhecido como o cenário das últimas orações de Jesus antes de ser preso, momentos que antecederam diretamente sua crucificação. O nome Getsêmani vem do aramaico Gat Shemanim, que significa prensa de azeite, uma referência direta ao uso da região para a produção de óleo de oliva, produto comum e valioso na época. Segundo os evangelhos, foi nesse jardim que Jesus, já ciente de tudo o que estava para acontecer, se afastou dos discípulos para orar intensamente ao Pai. Os textos descrevem um momento de profunda angústia, onde o peso da missão era tão intenso que seu suor se tornou como gotas de sangue. É também ali que Judas Iscariotes, acompanhado de soldados e guardas do templo, se aproxima e o identifica com um beijo, dando início à prisão. Atualmente, o Getsêmani é preservado como um espaço de grande significado espiritual. Ali se encontram oliveiras milenares, algumas datadas de mais de 2000 anos, possivelmente descendentes diretas das árvores que testemunharam aqueles acontecimentos. No local, está construída a Basílica de Todas as Nações, erguida no início do século XX, que abriga o rochedo tradicionalmente identificado como o lugar onde Jesus orou. O interior da basílica possui uma iluminação suave, transmitindo a atmosfera de recolhimento e reflexão. Além de seu valor religioso, o Getsêmani é um ponto de encontro para peregrinos do mundo inteiro, que ali encontram um espaço para meditação, oração e leitura das passagens bíblicas. A paisagem é marcada pela vista direta da cidade velha de Jerusalém e pelos contrastes entre o verde das oliveiras e as construções antigas. Assim, o Jardim do Getsêmani permanece como um símbolo vivo de entrega, obediência e coragem diante das provações, ecoando até hoje o exemplo de fé e perseverança deixado por Jesus. O último local desta lista nos leva até a ilha de Patmos, no mar Egeu, pequena e rochosa, mas de enorme peso na história bíblica. Foi ali que o apóstolo João, já idoso, viveu em exílio imposto pelo Império Romano, por causa de seu testemunho e pregação sobre Jesus Cristo. Privado da liberdade e distante das comunidades cristãs que ajudara a formar, João recebeu, naquele ambiente isolado, uma das revelações mais impactantes das Escrituras: o conteúdo do livro do Apocalipse. A tradição cristã relata que, em um domingo, enquanto estava em espírito, João ouviu uma voz poderosa atrás de si e teve visões extraordinárias sobre o futuro, o juízo divino e a vitória final de Cristo. Essas revelações foram registradas e enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, servindo de encorajamento e advertência para os cristãos perseguidos. Patmos, com sua geografia acidentada e clima árido, não oferecia conforto. Sua paisagem de rochas vulcânicas e vegetação escassa era um cenário ideal para isolamento. Hoje, porém, a ilha é um destino de peregrinação, atraindo visitantes que buscam conhecer o local onde, segundo a tradição, João recebeu suas visões. O ponto mais emblemático é a Caverna do Apocalipse, preservada como um espaço sagrado, onde um pequeno mosteiro guarda memórias e registros dessa experiência. A cidade principal da ilha, Chora, mantém o charme das construções brancas típicas do mar Egeu, mas é a atmosfera de silêncio e contemplação que mais marca quem visita. Para muitos peregrinos, Patmos não é apenas um ponto turístico, mas um convite à reflexão sobre a perseverança na fé em meio a adversidades. Assim, de Jerusalém a Patmos, os lugares citados nas Escrituras continuam a ecoar histórias e ensinamentos que moldaram a fé de milhões ao longo dos séculos. Cada pedra,
ruína ou oliveira milenar, carrega memórias de eventos que, mesmo passados há milênios, permanecem vivos na devoção, na cultura e na história. Visitar ou conhecer esses lugares é, de certa forma, caminhar por páginas vivas da Bíblia, onde passado e presente se encontram para inspirar novas gerações.